E aí, galera, tudo bem com vocês? Nós não nos encontramos, né, há muito tempo. Antes de começar essa aula, eu queria falar que meu grande sonho seria encerrar o curso com aula presencial. Porém, vejo que não será possível por essa correria de finais, por essa correria das parciais, esse final de semestre que está acabando com vocês, também está acabando comigo. Mas quero dar início com vocês com o nosso penúltimo tema, que é anemia e embaraço. E depois vem o nosso último tema, que é patologias mamárias. E eu mandei lá no grupo para vocês outra aula, né? Ou seja, que eu já fiquei sabendo que algumas turmas teve, outras turmas não teve, e que muitos professores podem ser que cobrem ou não. Então eu mandei para vocês os tumores de vulva e vagina, que estão ali naquele slide que eu mandei para vocês extra, para que vocês leiam, tenham uma visão ampla, porque o livro é bem complicado. Então, quando a gente fala, a nossa última aula, ou seja, a última vez que nós nos encontramos, nós discutimos sobre obstetrícia também, e nós discutimos sobre a colestase e a hiperemese gravídica. Logo veio, logo viria, né, as patologias de mama, anemia e embaraço, tumores de ovário, que foi nossa última discussão, em verdade. E agora nós vemos a nossa anemia e embaraço, depois patologias de mama. E aí é o meu adeus, ou até o meu até logo com vocês. Eu queria, assim, imensamente agradecer a confiança de vocês pelo meu trabalho, né? Quando eu fui lançar isso, eu tinha um medo, um receio, algo que pudesse dar errado, mas Deus me deu forças e vocês me deram a chance de poder passar um pouco do que eu sei para vocês. Claro que não é muito, claro que eu sou um aluno como vocês, mas quero que vocês se sintam com um pouco do meu conhecimento, que é pouco comparado, né, a tanto que a gente estudou. E também quero que vocês saibam que eu sou muito orgulhoso de vocês. Cada um de vocês que fizeram as minhas aulas, cada um de vocês que acreditaram em mim, me impulsionaram a ser uma pessoa melhor. E eu espero ter pelo menos 1% atribuído nessa tão grande e vasta gama de conhecimento que vocês têm, né? Ter plantado uma sementinha e uma curiosidade sobre a nossa ginecologia e obstetrícia. Então, quando nós falamos, vamos dar início antes que eu comece a chorar, porque eu tenho que trabalhar, estou meio atrasado. Então, antes que. Vamos dar início agora. Então, quando a gente define, ou quando a gente fala de anemia, a gente fala de uma situação, de uma síndrome, né? A anemia, ela não é propriamente dita uma enfermidade nosológica, ela é uma síndrome caracterizada, seja aguda ou crônica, por um descenso da massa eritrocitária, que se traduz especificamente como uma diminuição da nossa hemoglobina, né? Ou seja, e aí a gente tem que lembrar alguns conhecimentos, algumas questões básicas sobre o que a gente fala quando a gente fala de concentração de hemoglobina. Porque a grávida, se a gente for lembrar lá, quando eu citei para vocês sobre cardiomiopatia, lembrar que ela aumentava o volume, lembra? Ela aumentava o volume circulante de líquidos. E, consequentemente, isso diluía o plasma dela. Ou seja, fazendo com que a gente tenha uma diminuição da hemoglobina diluicional. Ou seja, não é propriamente dito uma anemia. E é por isso que nas grávidas a gente sempre vai tolerar a única exceção, o que a gente chama de anemia fisiológica, ou um número baixo, né? Que seria de menor, ou seja, não seria menor, seria igual a 11 ou seja, gramas por decilitros. É essa quantidade de hemoglobina que a gente tolera na mulher. Como eu estava falando para vocês, a anemia é uma síndrome, seja aguda ou crônica, caracterizada por uma diminuição da capacidade ou seja, que vai levar a uma diminuição da capacidade de transportar oxigênio. Porque, como vocês sabem, o nosso eritrocito, aquela célula bicôncava anucleada, ela é rica na hemoglobina. E a hemoglobina, qual que é o seu papel? O seu papel é carrear oxigênio, né? Então a gente sabe que é carregar oxigênio aos tecidos e recolher dos tecidos o dióxido de carbono. Então essa paciente ela vai sofrer com um transporte diminuído, né, ou seja, de oxigênio no sangue, associado com a redução do reconto de eritrocitário total, porque a gente fala de uma diminuição da massa eritrocitária, e diminuição da concentração de hemoglobina, que é o que vai determinar ou que vai fechar a nossa síndrome anêmica, né? Com relação aos valores normais.
E é muito interessante vocês saberem isso aqui, essa variação, porque é muito cobrado em prova, né? Porque lembra sempre que a gente aceita a hemoglobina um valor igual, né, a 11. Só que no segundo trimestre, quando a gente tem um maior evento dilucional, né, ou seja, aqueles câmbios fisiológicos se tornam dilucionais e a medula óssea não consegue aumentar o aporte de células, a gente tem afetado uma hemoglobina de 10,5. E por que eu falo muito da hemoglobina? Porque o que determina mesmo se o paciente tem ou não anemia é a hemoglobina. Porque lembrem que o hematócrito ele pode aumentar ou diminuir de acordo com o estado de hidratação da nossa paciente. Então é claro que no estado que o líquido, o plasma está expandido, nós temos uma hemodiluição, ou seja, o hematócrito se torna menor. E se nós temos uma desidratação, acaba se tornando uma acaba tendo, né, ou seja, uma hemoconcentração, ou seja, aumentando o hematócrito. E qual é a classificação clássica, ou seja, como nós classificamos classicamente lá em bioquímicas as anemias? Nós classificamos as anemias segundo 3 parâmetros, ou seja, o primeiro que vocês vão olhar no hemograma, assim que vocês pegarem um hemograma, vocês vão olhar a hemoglobina. A hemoglobina. Se a hemoglobina estiver abaixo de 11, né, ou seja, no primeiro e no terceiro trimestre, ou abaixo de 10,5 no segundo trimestre, isso nós vamos considerar anemia e embaraço. Logo, vocês vão olhar o VCM, o volume corpuscular médio. Gustavo, o que avalia o volume corpuscular médio? O tamanho dos eritrocitos, tá? Então, vocês vão avaliar o tamanho dos eritrocitos. E os tamanhos dos eritrocitos, eles são medidos em fentolitro. E a gente tem que eles podem ser, né, o tamanho normal seria de 100 fentolitros, de 80 a 100 fentolitros. E aí nós vamos classificar as anemias em micro, normo e macrocítica, né? Então, como ela vai ser micro quando ela for menor que 80 fentolitros? Quando ela vai ser normo quando ela for maior que, ou seja, entre 80 e 100 fentolitros. E quando ela vai ser macrocítica? Quando ela for maior que 100 fentolitros. Qual é a principal causa de anemia no embaraço? Ou qual vai ser a maior anemia vista por a gente na vida inteira, em qualquer área que vocês vão estudar? A principal anemia, ou a principal classificação de anemia, são as anemias microcíticas. E quais são as entidades ou etiologias de uma anemia microcítica? A principal que nós temos é a anemia por deficiência de ferro, que é a anemia ferropriva ou ferropênica. Depois nós temos anemia por enfermidade crônica. As talassêmias também podem ser microcítica. Normocítica, enfermidade, doença, anemia por doença renal, né, onde tem uma diminuição da produção de eritropoetina. Então, aqui o que nos interessa mesmo é a anemia ferropênica. E a macrocítica, aqui nos interessa o quê? Porque as macrocíticas elas vão estar muito associadas, no primeiro momento, que eu quero que vocês entendam, com a deficiência de duas vitaminas. A vitamina, que é o ácido fólico, que todas as mulheres elas recebem lá a sua suplementação durante o primeiro trimestre de gestação, porque lembra-se que o ácido fólico ele é muito importante para a divisão do nosso DNA, né? Ele participa nas coenzimas. E a vitamina B12. E a anemia macrocítica, né, por vitamina B12, nós vamos chamar elas de megaloblásticas. E elas podem ser perniciosas ou não perniciosa. E como eu falo que uma anemia macrocítica megaloblástica é perniciosa? Lembra-se que para você absorver a vitamina B12, nós necessitamos que as suas células principais, né, que são as células lá do seu estômago, produzam um fator intrínseco. E o fator intrínseco vai se unir à vitamina B12 proveniente da carne animal, das fontes, né, animais de vitamina B12, e vai fazer com que no seu íleon terminal seja absorvido. Então é muito interessante vocês terem isso. Então, quais são, né? Ou seja, a classificação clássica das anemias, a gente classifica segundo o VCM, que eu já expliquei para vocês que é o volume corpuscular médio, e aí nós teremos o quê? Que menor a 80 fentolitro, a principal vai ser a deficiência de ferro. Também nós temos as talassemias, as anemias secundárias a enfermidades crônicas e as anemias sideroblastica congênita.
tá? E aí, quais são as anemias normocíticas com VCM entre 8 e 100 feitolitro? Anemias hemolíticas, aplasia medular, invasão medular, anemia secundária à enfermidade crônica, que ela pode transitar entre micro e macro. Isso é muito interessante vocês darem uma lida, que tem a ver com o estado crônico. Quanto mais crônico o estado da patologia crônica, tende a ser mais microcítica, né, a nossa anemia. E macrocítica a gente vai classificar ela em causas hematológicas e não hematológicas. Ou eu prefiro classificar como, só para vocês saberem o que é de importante para a gente, seriam as anemias megaloblásticas, que vocês têm que saber que está relacionada à deficiência de vitamina B12, tá? E lembrar sempre que a megaloblástica ela pode ser perniciosa e não perniciosa. Logo, nós temos as anemias hemolíticas, que podem estar naquele momento da crise reticulocitária, ou seja, no momento em que a gente pode estar diferindo. Ou seja, diferindo ou produzindo uma grande quantidade de células e os eritrocitos eles são maiores. Mas, Gustavo, só existe essa classificação? Claro que não. Também a gente pode classificar de acordo com o número de reticulócitos, tá? Se a sua medula, né, ou seja, e o que o reticulócito vai me dizer para mim, gente? Ele vai dizer a resposta da sua medula a essa diminuição da hemoglobina, a essa diminuição da massa eritrocitária. Como a nossa medula vai reacionar vai ser transparecido pela reticulocitose, ou seja, por um aumento do reconto dos reticulocitos. Então, como que eu vou classificar? Ou seja, qual é a outra forma? Eu posso classificar as anemias em arregenerativas ou proliferativas, ou arregenerativas ou não proliferativas, ou regenerativas ou proliferativas. Então, quando eu tenho um reconto, quando eu tenho uma diminuição da massa eritrocitária e eu tenho um reconto eritrocitário alto, eu chamo essa medula é capaz de ser regenerativa, ela está regenerando as células, então os reticulocitos vão estar aumentados. Exemplo, anemia hemolítica, anemia por perda de sangue, essas anemias assim são anemia hemolítica e anemia por perda de sangue, ou seja, há uma resposta melhor, porque a medula está normal. Agora, eu posso chamar das arregenerativas ou não proliferativas, aquelas onde eu tenho uma diminuição da massa eritrocitária e eu não tenho uma resposta medular compensatória. Como, por exemplo, anemia por deficiência, seja deficiência de vitamina B12, deficiência de ácido fólico, deficiência de ferro, anemia sideroblástica, aplasia medular, enfermidade crônica, tudo isso está associado a uma não resposta, porque essa medula ela está, né, seja por ausência de precursor ou seja por ausência da matéria-prima, ou seja, da matéria essencial para a formação dos eritrocitos, que está faltando. Então é interessante vocês terem isso em mente também. Então a anemia é o problema hematológico mais frequente durante o embaraço. Os déficits nutricionais, né, ou seja, a hemólise e outras patologias podem condicionar uma anemia severa de grave, levando consequências tanto para a mãe quanto para o feto, tá? E aí nós temos quais são as alterações fisiológicas. Lembra que eu falei que o volume sanguíneo, já falei isso no começo da aula para vocês. O volume sanguíneo ele aumenta de forma considerável durante o embaraço, resultando no aumento do plasma, né, ou seja, de 40 a 60%, como das hemácias, ou seja, as hemácias também aumentam. Só que o incremento do volume plasmático é proporcional ao tamanho do feto, e é por isso que se produz uma hemodiluição fisiológica. Lembra que a gente tem uma anemia dilucional, ou seja, a gente tem uma grande diluição da massa eritrocitária, ocasionando um descenso do hematócrito e também da hemoglobina durante os primeiros trimestres, e principalmente o ápice está durante o segundo trimestre. E aí nós vamos definir a anemia no embaraço como aquele caracterizado com um nível de hemoglobina menor a 10,5. Não, menor a 11. 10,5 vai ser aonde? 10,5 vai ser no segundo trimestre, se a gente fosse específico. Lembrar que essa tabela aqui não é tão específica, enquanto a essa. É essa aqui que eu quero que vocês tenham em conta para definir se a paciente tem ou não anemia. É essa aqui e é o valor da hemoglobina. Sua prevalência é maior nos países em desenvolvimento e em mulheres com baixo nível socioeconômico, né, que tem fatores nutricionais, que está associados a fatores de riscos nutricionais e a acudir, ou seja, a ter acesso à saúde sanitária, tá? Então, quais são as principais causas? As principais causas, ou a principal causa de anemia
na mulher, em primeiro lugar, é a anemia por deficiência de ferro. Eu queria que vocês entendessem que a mulher ela tem uma grande perda de ferro, tá? E além do mais, ela cede grande quantidade de ferro para aquele feto que está se formando. Então é por isso que um dos micronutrientes que sempre deve ser suplementado nas grávidas, além das vitaminas, é o ferro, tá? A anemia megaloblástica, por quê? Porque essa mulher também ela tem o quê? Ela tem um intercâmbio, uma diminuição da vida dos eritrocitos. Então ela precisa cada vez mais de vitamina B12 e de ácido fólicos. Perdas sanguíneas, né, nos casos das hemorragias, de primeira, segunda metade, enfermidade sistêmica crônica, hemólise, lembra a síndrome de Hell, complicações da enfermidade hipertensiva que pode levar à hemólise, tá? A clínica depende da reserva funcional e da intensidade de instalação da anemia, tá? E a causa da anemia. Porque se for uma anemia de instalação crônica, de intensidade moderada, a paciente ela vai se adaptando àqueles recontos baixos e acaba não tendo tantas complicações. Agora, se for uma paciente que tem uma instalação brusca da anemia, com certeza ela vai ter uma clínica mais marcada. E qual que é a principal clínica? Quando você tem uma diminuição da massa eritrocitária, você diminui muito o aporte, o transporte de oxigênio. Então, os tecidos, eles meio que ficam preguiçosos para trabalhar. Então, você vai ter uma fadiga, você vai ter sonolência, você vai ter cansaço. Só que tudo isso é meio que se confunde com os sintomas da gravidez. E aí, o que acontece é que você entra no hiperfluxo, né? Porque o seu coração, ele começa a aumentar a circulação sanguínea para tentar compensar. Então, isso pode acarretar uma insuficiência cardíaca por hiperfluxo, pode levar a palpitações. Então, é muito interessante se atentar ou salientar esses sinais clínicos, porque é muito screening, ou seja, as sintomatologias vão ser muito confusas com o próprio sintoma da própria gestação. Então, no grado moderado, né, ou seja, quando tem uma instalação mais moderada, a gente pode ter um ataque cardíaco, uma sudoração, uma dispneia aos esforços, e no caso grado, ou seja, num grado severo, grave, né, ou seja, que está associado a grandes perdas, a gente vai ter o quê? Palpitações, taquicardias e instabilidade hemodinâmica, que se define estabilidade hemodinâmica com uma pressão arterial menor que 90 por 60, né, e a necessidade de uma ressuscitação volêmica para que essa paciente mantenha níveis pressóricos aceitáveis. A deficiência de ferro, à sua vez, é a principal causa, como eu já citei para vocês, de anemia, encontrando-se com um componente, ou seja, um componente de ferropenia em 75% das pacientes com anemia gestacional. Relacionando-se com fatores, né, ou seja, e qual é o desfecho, e isso aqui sempre cai em prova. Qual é o desfecho da anemia ferropênica nessas pacientes? Lembra-se que a anemia ferropênica está relacionada com prematurez, ou seja, aquelas gestações que terminam antes das 37 semanas, baixo peso ao nascer e incremento da mortalidade perineal. Então é interessante vocês saberem quanto a porcentagem das pacientes que sofrem anemia ferropênica, porque eu já vi cobrando sobre isso, eu já dei questões sobre isso, e quais são as suas complicações, o que é que acontece, né? E como acontece o metabolismo do ferro? Ou seja, o conteúdo total de ferro no organismo é de aproximadamente 50 a 55 miligramas por quilo-peso no homem e 35 a 40 na mulher. Nós temos todos os dias, não adianta você comer 1 mil de ferro, porque a gente tem uma perda de 1 miligrama. Nós, com a ingesta diária, nós absorvemos, né, no duodeno aproximadamente 1 miligramas. Ou seja, nós absorvemos a quantidade que nós perdemos. E a absorção de ferro, ela está incrementada, ou ela é melhor, melhor ainda, é melhor e é mais eficaz se associada com o ácido gástrico, com o ácido ascórbico, ou seja, num ambiente ácido para ter uma melhor absorção. Uma vez que é absorvido, né, ou seja, cai na circulação sanguínea, ele é transportado, ou seja, o ferro é transportado até a medula óssea pela transferrina. E na medula óssea, ele é guardado, armazenado a sua forma férrica e é armazenado aonde? Armazenado na ferritina. Então, o que eu quero que vocês saibam? Que nós absorvemos o ferro, ele é transportado pela transferrina e ele é armazenado pela ferritina. E é importante vocês terem esses dados, né? E aí fala assim, que o índice de saturação é de aproximadamente 33%, porque a gente tem apenas uma absorção de 1 miligramos, né?
E isso quer dizer que, né, ou seja, 1 a cada 3 moléculas de ferritina transportam ferro em um momento determinado. Uma mínima quantidade, né, ou seja, uma mínima quantidade se transforma, ou seja, se transporta, perdão, se transporta de maneira ou solta por ação da ferritina, né, e apresentou muita boa correlação com os armazenamentos de ferro. Através da sangue, o ferro chega aos precursores eritroides, passando posteriormente às mitocôndrias para unir-se à protoporfirina e formar o grupo hemo, né? E o ferro, que não se utiliza na hematopoiese, queda, ou seja, fica em forma de depósitos na ferritina e em forma de hemosiderina. Mas lembra sempre que nós temos a ferritina como grande depósito. E por que eu estou falando isso? Porque se vocês entenderam, quando eu tiver uma deficiência de ferro, como que isso vai traduzir? Isso vai traduzir com o seguinte: se eu tenho uma grande quantidade, se eu tenho o seguinte, se eu tenho deficiência de ferro, como vai estar a ferritina? Alta ou baixa? Eu vou ter uma ferritina baixa, verdade? Porque aquele armazenamento, a ferritina está baixa. Agora, e como vai estar a saturação de transferrina? Também baixa. Mas e a concentração de transferrina? Vai estar alta. Porque a transferrina ela vai estar ali esperando qualquer. Vai estar com a saturação baixa. Mas ela vai estar esperando qualquer molécula de ferro para unir-se. Então, isso é muito importante. Né? Ou seja, num adulto normal, e isso aqui sempre cai em prova, ou seja, como eu já falei para vocês, a gente elimina ou perde, né, ou seja, pela pele, pelo trato gastrointestinal, pelas fezes, cerca de por dia 1 a 2 miligramas de ferro. Já durante o embaraço, os requerimentos de ferro, eles aumentam de 1,5 a 2 miligramas por dia, e nas primeiras semanas de gestações, de 6 a 7 miligramas por dia. Por quê? Porque o consumo de ferro na mulher ele está muito aumentado comparado com a população normal. Então, a necessidade global de ferro em um embaraço é de cerca de 1.000 miligramas. Então, aproximadamente a metade dessa quantidade se destina ao crescimento da massa eritrocitária materna e o resto se utiliza para o crescimento e amadurecimento tanto fetal quanto placentário. E qual que é a clínica? Nós temos o seguinte: uma síndrome anêmica vai levar a astenia, irritabilidade, palpitação, mareio, cefaleia, dispneia. Consequências derivadas da ferropenia, né? A gente pode ter a quelites angulares, a gente pode ter a coloniquia ou unhas em cucharas, a membrana esofágica que vai provocar uma disfagia que é conhecida como síndrome de Plummer-Vischer, né? Neuralgias, síndrome pernas inquietas e parestesia. E é muito comum nas mulheres, quando tem uma grande deficiência de ferro, elas terem a pica, a síndrome de pica, que é quando a mulher, ela sente, ou não é quando a mulher, quando qualquer paciente que tenha ferropenia vai ter a necessidade de alimentar-se de alimentos que não têm, ou seja, ingerir alimentos que não têm um valor nutricional, como terra, gelo, e quando for gelo se chama de pagofágia. Então lembra que a síndrome de pica é causada dessa vontade de comer, né? Ou seja, substâncias que não têm nutrientes, que não são nutritivas. Né? Também tem a glossite, que pode estar associada, entre outros. E o diagnóstico que eu estava falando para vocês, né? O padrão de diagnóstico da anemia ferropênica é o seguinte: é uma anemia microcítica, que vai ser caracterizado pelo quê? Vamos ter um VCM baixo, menor a 80. E hipocrômico. Não vou falar para vocês que hipocrômico tem a ver com a concentração corpuscular de hemoglobina, que é uma diminuição da hemoglobina corpuscular média, tá? Né? E aí, nós temos uma sideremia, ou seja, o ferro plasmático está diminuído, a transferrina no soro está aumentada, também denominada capacidade ligadora de ferro, e a saturação de transferrina está diminuída, ou seja, está abaixo, porque não tem ferro, ela não está saturada. Enquanto que a ferritina sérica também está diminuída. Então, caibam sim. Se você está diante de uma paciente que tem uma sideremia baixa, uma concentração no soro, né? Ou a capacidade ligadora do ferro, ou a concentração de transferrina aumentada, a saturação da transferrina diminuída e a ferritina diminuída, você está diante de uma anemia ferropênica.
E pode haver o descenso do número de leucocitos e incremento de plaquetas. A ferropenia é uma causa habitual de trombocitose. Então vocês podem ter o quê? Vocês podem ter uma trombocitose reflexa. Outros parâmetros também que se alteram em ferropenia são a portoprofiria livre das hematias, que se encontra incrementada como consequência do excesso relativo de portoprofiria, né, ao descenso de ferro. E a gente também pode ter uma distribuição dos tamanhos, ou seja, pode ter uma hemácia maior, e o que aumenta o RDW, ou a amplitude de distribuição eritrocitária, que muitas vezes vai se encontrar maior que 14, tá? Então, o descenso, né, da ferritina sérica é a primeira, isso aqui gravem para a vida. Se não cair em obstetrícia, vai cair em semiologia médica. Se não cair em semiologia médica, vocês vão ver em clínica médica. Se não verem em clínica médica, vocês vão estudar isso aqui para o Revalida. Então, qual é o primeiro parâmetro a aparecer quando eu tenho uma anemia ferropriva ou ferropênica? Eu vou ter o descenso da ferritina sérica. É o primeiro parâmetro a detectar, ou seja, a sofrer os câmbios ferropênicos, né, na questão. E o diagnóstico etiológico, eu tenho que saber se é por perda de sangue crônico no aparato genital feminino, tubo digestivo, perda de ferro principal gastrointestinal, ou seja, procurar pólipos, e sempre investigar lactância em gestantes e a hipermenorreia. Em gestante, né, ou seja, se ela tem algum sangrado, se ela tem alguma patologia, e se ela está tendo a suplementação, porque na própria gestante o metabolismo de ferro ele está acelerado, tá? Então, como faz o diagnóstico? Né? Já fizemos. Tratamento. Como que eu trato a anemia ferropênica? Então, a ingesta suplementares orais de ferro pode provocar náuseas, vômitos de diarreias e estranhamento. Esses efeitos são doses dependentes e pode potenciar algumas manifestações que experimentam algumas mulheres durante o embaraço, como hiperemese gravídica e estranhamento. Sua intensidade, né, ou seja, sua intensidade em ocasiões pode levar ao interrompimento do embaraço. Do tratamento. E o que eu quero dizer com isso com vocês? Ou o que vem de pergunta daqui de tratamento? Vocês têm que deixar claro para a paciente de vocês que nas primeiras semanas elas vão ter esses efeitos adversos, tá? E é por isso, né, ou seja, daí nós temos uma administração de ferro oral que se recomenda o uso de doses baixas, aumentando progressivamente até você conseguir uma dose ótima. E aí a opção mais, isso aqui vai cair na prova de vocês, tá? A opção que é mais aceitada, né, nas maternas e que diminui a evasão do tratamento, né, a gente tem o quê? Que é você dar entre 30 a 60 gramas de ferro elemental por dia. E isso se traduz praticamente, né, ou seja, com 600 miligramas de gluconato de ferro ou 300 miligramas de sulfato ferroso ou 200 miligramas de fumarato ferroso. Aí você define. Mas qual que é de escolha, Gustavo? Qual que é o mais utilizado? Nós utilizamos mais o sulfato ferroso porque é muito mais disponível. E o que eu quero falar para vocês? E lembrar sempre de instigar essas mulheres a consumirem grandes, não é consumir grandes quantidades, errei feio, errei rude. Fazer com que essas mulheres, porque não adianta você comer 1000 ml, 1000 miligramas de ferro, porque você sabe que o seu intestino ele absorve apenas uma quantidade, mesmo que você aumente a absorção com ácido ascórbico ou durante o período de jejum para ter uma maior absorção, não adianta você comer 1000 miligramas por dia porque você não vai absorver. Então é interessante você comer todos os dias para você ir tendo a reserva. Todos os dias você aumenta a sua reserva. Então fazer com que elas comam pelo menos 3 vezes na semana, né? Ou seja, alimentos que tenham uma maior quantidade de ferro, como fígado, rim e embutidos de sangue, que são, na verdade, preparados, né, a partir dessa... que é praticamente ferro, né, que é praticamente do sangue. Segmento. A eficácia do tratamento, isso aqui sempre cai, ó. A eficácia do tratamento se avalua através da medição dos reticulócitos. Porque lembra que essa paciente, a anemia ferropênica, ela não tem uma reticulocitose. Então a gente vai saber se o nosso tratamento está eficaz se nos primeiros, com o aumento dos eritrocitos evidenciado ao 7º dia, né, do início do tratamento, mientras que o incremento dos níveis de hemoglobina e hematócrito deve ser avaliados 1 mês depois. Então, Gustavo, qual que é o primeiro sinal que o meu tratamento está dando certo? O aumento dos reticulócitos. Quando os reticulócitos começam a aumentar? De 4 a 7 dias. 4 a 7 dias começam a aumentar. Então, sempre se pede um novo hemograma a 7 dias. E 1 mês após você faz outro hemograma, aí você já vai ver um ascenso da hemoglobina e do hematócrito, tá?
E aí é muito interessante que a hemoglobina, se o tratamento está eficaz, ela deve ter incrementado entre 1 a 2 gramas por decilitro como mínimo, para dizer que o seu manejo e tratamento foi executuoso, tá? E qual é, ou seja, e naquelas pacientes onde eu tenha uma anemia grave e que ela não tolere muito a sua sintomatologia e necessite de transfusão. Então, a indicação primordial para uma transfusão de eritrocito é de restituir ou manter a capacidade do transporte de oxigênio, que vai ser muito utilizado naquelas pacientes que teve situações agudas, como perdas de sangue ou anemias severas. A demanda de oxigênio é variável e individual, porque lembra que a gente tudo fala que a tolerância à anemia é definida com a intensidade e a forma de instauração da nossa anemia, tá? E a sintomatologia são importantes para ajustar uma transfusão e nunca basar somente no hematócrito ou na hemoglobina. Por cada unidade de sangue transfundida, monitore-se a mulher nas seguintes etapas. Antes de iniciar a transfusão, ao início da transfusão, 15 minutos depois, isso aqui vocês têm que saber de cor, 15 minutos depois da transfusão e ao menos 1 hora durante a transfusão. Gustavo, qual é o melhor que eu posso utilizar nessas mulheres? Sempre se prefere nessas mulheres uma hemotransfusão com glóbulos rojos lavados, tá? Eu não sei se isso aqui está nos slides, mas marquem isso daí, tá? E lembrar sempre que essas mulheres elas podem ter resposta, então tem que ter uma avaliação contínua, né? Ou seja, da hora de início, da hora de finalização, o volume e o produto transfundido, tá? E pode variar desde uma síndrome de ebulição cutânea, né, como essa resposta transfusional, até como um choque anafilático. E lembrar sempre que se a paciente evoluir para qualquer complicação, você tem que deter a transfusão e manter uma via aberta com líquido, né? Ou seja, leva a uma hidratação e entrar com corticoides para tentar diminuir essa resposta inflamatória e os efeitos, né, edemigênicos com adrenalina. E com isso, nós